Olá, eu sou geopolítico libertário, mais Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar do surgimento do crime organizado no Brasil até os dias atuais, né? Então a gente sabe que o crime organizado surge no Brasil com o jogo do bicho, ali na transição da década de 60 para a década de 70. O jogo do bicho nasceu no século XIX, mas ele veio a ser criminalizado no começo do século XX, e desde então os bicheiros vêm trabalhando à margem da lei, né? E ali na passagem da década de 60 para 70, os maiores bicheiros do Rio de Janeiro resolveram que até então tinha sido, né, a capital, nada mais comum, né, do que ser a cidade que tinha um maior vigor econômico, nascer a primeira organização criminosa. Então veio o jogo do bicho, eles se organizaram lá, os maiores bicheiros, o Castor de Andrade, o Tio Patinhas, o Anísio e mais outros lá. E durante a década de 70 teve uma parte deles ali que quiseram aderir, né, ao tráfico de drogas. E foi feito um consenso lá, né, entre a maioria deles, que quem quisesse operar no tráfico de drogas teria que deixar o jogo do bicho. O jogo do bicho ia trabalhar só com o jogo do bicho, né? Então essa foi a primeira organização criminosa que nasceu no Brasil. A segunda foi o Comando Vermelho. O Comando Vermelho nasce ali no finalzinho da década de 70 também, ali no sistema prisional do Rio de Janeiro. Então foi a primeira organização criminosa que nasce dentro do sistema prisional. Depois eu vou falar para vocês a importância disso. Ele nasce ali no presídio de Ilha Grande, onde estavam também presos políticos, né? Mas eram presos políticos, não só presos políticos intelectuais e tal, mas presos políticos também que operavam no sequestro, rouba banco, que tinham treinamento militar, que alguns deles fizeram treinamento militar fora do país, né, nas ditaduras de esquerdas, nas ditaduras socialistas aí. E eles misturaram esses presos e os presos comuns que também operavam, que também faziam assalto a banco, começaram a aprender a se organizarem, né, e trabalhar de forma organizada com esses presos políticos, com esses presos que faziam parte de organizações de esquerdas aí que faziam promoviam assalto a banco, sequestro de autoridades e tal. E eles aprenderam a se organizar, aprenderam a operar com mais metodologia, fizeram uma caixinha em comum, né? Então, para ajudar aqueles que estavam em necessidade dentro do sistema prisional, para quando alguns saíssem, pagassem a caixinha, continuassem pagando essa caixinha, para ajudar aqueles que estavam presos. Então nasce o Comando Vermelho, que é uma derivação da Falange Vermelha. Aí na década de 90, no presídio de Taubaté, no Complexo Piranhão, alguns presos que davam muito trabalho lá na capital de São Paulo foram transferidos ali para o Piranhão. E ali eles formaram o PCC. O PCC, assim, é bem interessante que a carta ali, né, a carta fundadora ali, inicial do PCC, ela é bem parecida com o do Comando Vermelho, né? Os mandamentos ali, bem parecida, quase uma cópia, assim. Depois que com o passar dos anos, ela foi se alterando, né? Mas aí nasce ali com o Mamá, o Geleião, o Misael, o Juninho Carambola, Cezinha. E também foi uma forma, né, de acordo com eles, de nunca mais, de não deixar acontecer mais o que aconteceu em Carandiru, né? Que aquilo nunca mais ocorreria, né, no estado de São Paulo. O PCC já nasceu para ter uma projeção nacional, né, diferente do Comando Vermelho, e ele foi se expandindo. A gente sabe que ali no começo do século XXI, ali, em 2001, a liderança do PCC foi transferida para alguns estados aí do Brasil. Aqui no Paraná, veio aqui para a penitenciária de Piraquara, penitenciária estadual de Piraquara, veio o Gereião, veio o Juninho Carambola, veio o Misa, veio o Mamá, e eles fundaram aqui o PCC. Teve uma parte da liderança que foi para o Mato Grosso do Sul, que também, mais ou menos, o mesmo espectro temporal, também espalhou o PCC para o Mato Grosso do Sul. Então a gente sabe que os primeiros estados a se expandirem, né, com o PCC foi o Paraná e foi o Mato Grosso do Sul. Depois disso o PCC foi aumentando bastante, e hoje a gente está tendo um problema aí com várias facções criminosas no estado brasileiro inteiro,
Já teve uma aliança entre o PCC e o Comando Vermelho, eles viraram rivais, agora parece que em 2025 eles voltaram a fazer uma trégua e estão se aliando de novo. Então assim, gente, a gente está com um estado aí praticamente domado por facções. Eu desconheço algum estado que não tem uma facção criminosa, né? Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a facção criminosa, ela é o crime organizado, ela tem poder econômico, ela trabalha com tráfico, ela tem poder de influência, ela influencia a política, ela influencia o Estado, ela vai se entrando no Estado. Eu já tenho batido nessa tecla aqui no canal, e o Brasil está cada vez mais negligenciando esse problema. No estado de São Paulo foi a mesma coisa, quando estava tendo aquelas salvo geral, né? O salvo geral lá do PCC, no estado inteiro, principalmente na cidade de São Paulo. O governo falou que isso, né, que nunca teria acontecido, que não era organização criminosa, que não era bem assim do jeito que a mídia estava alarmando. Então sempre negaram. Depois, quando assumiram que existia o PCC, sempre negaram o tamanho do PCC, a importância do problema que era para ser resolvido. Então, e até agora a gente está negligenciando esse problema, e o problema só vem se avolumando, Então, quando o Brasil resolver enfrentar isso aí, gente, vai ser bem difícil. Quanto mais tempo a gente deixa passar, mais difícil esse problema vai ser de ser solucionado, viu? Não é brincadeira, não. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo aí. Dê o seu like aí e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.